Como descomplicar os relacionamentos. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, a gente vai ler até o 37. Hoje ainda vai se tratar mais sobre relacionamento nos outros cultos, porque o Sermão da Montanha, ele está dentro de uma estrutura. Queria que você acompanhasse isso com muita atenção. O Sermão da Montanha começa Deus, na pessoa de Jesus, dizendo para a igreja, os discípulos, quem eles são, a sua identidade. Começa com as bem-aventuranças, e a palavra bem-aventurado, Macário, significa inteiro ou completo ou satisfeito. Satisfeito porque recebeu um grande presente, uma grande graça, uma grande dádiva. Portanto, a ideia da palavra bem-aventurado quer dizer pessoas que receberam a graça de Deus, receberam a salvação. Essa é a ideia, e são felizes porque receberam a salvação. Então não se trata só de uma pessoa feliz, mas de uma pessoa completa por causa do dom de Deus, o dom da vida eterna. Essas pessoas, elas são reformuladas, transformadas interiormente. Elas não funcionam mais a partir do ego. O ego, o velho homem, foi crucificado com Cristo. Agora elas funcionam a partir da justiça da cruz. Um novo homem foi feito, um novo ser interior, um novo coração criado em Cristo Jesus. Isso é o começo do Sermão do Monte. Depois que ele acaba de falar sobre as bem-aventuranças, ele fala que seremos perseguidos, e ele já está apresentando o cenário onde essa pessoa, nova criatura, vai viver. Um mundo hostil, um mundo que não aceita Deus, nem a pessoa de Deus expressa, revelada pelos que creem. Ora, o mundo rejeitou o próprio Jesus, rejeita a igreja, rejeita os que são de Deus. Então essa nova cidadania, essa nova criatura feita pela salvação de Cristo Jesus, vai encontrar um ambiente inóspito, a terra, o mundo. E nesse planeta, nesse mundo, sistema, ele tem uma missão. Ele é o sal, ele é a luz. É uma missão a partir da identidade. Depois de dizer isso, o Senhor Jesus então entra no âmago do Sermão do Monte. O âmago. Ele fala sobre a justiça. Diz que se os discípulos dele não tiverem uma justiça superior à justiça que os escribas e fariseus ensinavam, então esses discípulos são pseudo-discípulos, porque eles não vão entrar no reino dos céus, eles não vão participar da glória eterna, não vão participar da vida de Deus, não vão participar do céu. Quem não tem uma justiça superior à dos escribas e fariseus está no inferno. É isso que Jesus diz. E depois que Jesus então traz o âmago da mensagem, então ele passa a falar sobre o campo onde a missão acontece. E o campo onde a missão acontece são os relacionamentos interpessoais. Ora, você pode ir para qualquer lugar fazer qualquer serviço, mas pode ter certeza que em qualquer lugar do mundo onde você tiver uma tarefa para fazer, você terá que se relacionar com algumas pessoas. Essas pessoas são o seu campo, e as relações interpessoais é o lugar da atividade do Espírito, é onde Deus nos usa como sal e como luz para abençoar as vidas. Aqui no versículo, a partir do versículo 17, a gente vai ler o âmago da mensagem e depois os desdobramentos dessa mensagem. Então vamos ler o texto. Diz assim a palavra, a partir do versículo 17: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Essa expressão lei e profeta é o Velho Testamento todo, tá? Então ele está dizendo: eu não vim revogar o Velho Testamento, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, veio trazer a finalidade da lei. Versículo 18: Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores,
e assim, de forma violada, ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e assim ensinar, através da retidão, da observação, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora entendam, eu porém vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, também estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito a um inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, traze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e então sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ora, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Vamos orar, irmãos. Deus, eu te peço misericórdia, clareia a minha mente, Deus, dá à minha boca uma versatilidade, uma capacidade de colocar o que tu tens no teu coração, Senhor. Eu te peço, Deus, que meus irmãos, mais do que uma instrução, recebam de ti vida, Deus, aquilo que gera em nós sabor, gosto. Deus, o Senhor sabe o que precisamos aqui nessa manhã, por isso eu te peço isso, no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero fazer, no começo desse sermão, uma propaganda do nosso discipulado aqui. Quero primeiro que você entenda, você de repente é novo na igreja e talvez não entenda essa linguajar nosso. Nós aqui na Igreja Presbiteriana das Graças chamamos de discipulado uma caminhada de formação espiritual. E chamamos de catecumenato esse processo para o batismo e profissão de fé. Essa escola das doutrinas que são as basilares, o catecumenato, a gente tem tanto de forma muito pessoal, como também na escola dominical uma classe de doutrinas básicas. Mas o discipulado é uma outra jornada.
é a espinha dorsal da nossa igreja, é o lugar onde a gente cresce espiritualmente. O discipulado está em 3 pilares, que são os pilares do Sermão do Monte. No primeiro ano a gente trata de identidade, quem é que você é a partir de Cristo, a partir da salvação. O segundo ano a gente trata sobre a missão, a vocação, para que você existe. E o terceiro ano a gente trata sobre os relacionamentos interpessoais, o campo de ação, tanto da identidade como da vocação, as relações interpessoais. Então, você de repente não fez o discipulado, eu estou fazendo essa propaganda para você. Você quer crescer espiritualmente? Entra para o discipulado. Mas tem que entrar no começo do ano? Não, você entra quando você entende que tem que entrar e participa do processo. Agora, o discipulado vai muito além das aulas. As aulas são como o Sermão da Montanha, dão entendimento, mas se você não tiver uma relação pessoal com Cristo, você não está no discipulado de Cristo. E como é que a gente desenvolve essa relação pessoal? Isso vale para a igreja todo, o tempo todo, irmãos. Ler a Bíblia todo dia. Você tem lido a Bíblia todo dia, irmão? Orar todo dia. Você tem orado todo dia? Participar dos cultos. Você tem participado do culto da igreja? Servir. Estou falando servir. Preste atenção ao verbo. Servir. Servir a igreja em algum ministério, para aprender a servir a Deus no mundo, em qualquer lugar, em qualquer situação. O discipulado nosso aqui, ele se baseia nessa caminhada diária, onde eu leio a Bíblia, eu oro, eu sirvo e eu adoro, eu cultuo. E aqueles que querem participar dos encontros na segunda-feira, assumem um 5º compromisso: não faltar na segunda-feira, para estar nesses 3 anos, caminhando, aprendendo, produzindo dentro do próprio coração um entendimento sobre a obra de Cristo. Dito isso, eu quero que a gente vá para o texto, porque esse texto apresenta exatamente essa estrutura, esse âmago. Veja, João Calvino, quando está fazendo o seu comentário a respeito de Mateus, entrando nesse texto, ele diz que o propósito da lei era trazer salvação, mas a revelação que a lei traz para o homem perdido é a sua incapacidade de se salvar. Ora, se alguém conseguisse ser justo cumprindo a lei, então estaria salvo, porque estaria sem pecado. Mas a lei, ela avulta o pecado, ela levanta, ela anuncia, ela revela, ela diz: você está inapto, você é impróprio. E Jesus está dizendo que veio trazer a finalidade da lei, ele veio cumprir a lei. Ora, qual é a finalidade da lei? Não é salvar? Então Jesus, sendo ele que cumpre cabalmente toda a lei de forma pura e santa, quando ele se sacrifica em nosso lugar, então ele nos dá a salvação, por ter cumprido a lei. Ele chegou ao propósito da lei, ele trouxe a salvação ao homem pecador. O texto está explicando isso para a gente. João Calvino faz questão de dizer isso. O texto, portanto, não é trazendo uma caducidade da lei. A lei não se tornou caduca, pronto, fica melhor. A lei não fica caduca, a lei continua sendo educativa, mas uma coisa que precisa ser entendida a partir da reforma. Nós que somos cristãos reformados, não entendemos a lei como se fossem regras. Essa é uma maneira pobre, e normalmente é uma maneira que não é reformada. Nós não entendemos a lei como sendo regras, nós entendemos a lei como sendo uma espécie de avaliação, uma maneira de Deus avaliar o nosso coração e nos revelar em que ponto nós estamos.
é muito mais uma avaliação do que regras, porque nós acreditamos na salvação pela fé em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva, não é o nosso esforço quem salva. Portanto, para nós, a lei se tornou um método avaliativo de Deus a respeito do nosso coração e não a respeito do nosso comportamento. Hernandes Dias Lopes também tem um comentário a respeito desse texto, e ele diz o seguinte: esse texto é uma chamada para a santidade que começa no coração, onde o pecado é cortado pela raiz, como os vemos nos versos sobre a ira e o adultério. Ou seja, esse texto não está falando sobre a questão ética, primariamente, não é sobre a questão ética, sobre a questão comportamental. Infelizmente, a maioria das igrejas, quando ensinam o cristianismo, ensinam padrões comportamentais e cobram comportamento, quando na verdade a Bíblia, em vez de ensinar padrões comportamentais, ensina a realidade interior, um coração transformado, e a partir do coração vem novos hábitos, novos comportamentos a partir do coração. Outra pessoa que eu procurei a respeito desse texto foi Eugene Peterson. Eu gosto muito de Eugene Peterson. Ele tem uma aplicada de entender o Evangelho, além de ser um escritor reformado. E Eugene Peterson diz: o texto é o chamado a uma vida de simplicidade, autenticidade e integridade interior. Veja, 3 grandes teólogos da história, um deles está vivo, Hernandes Dias Lopes, eles estão falando a mesma coisa para nós. Esse texto precisa começar pela sua vida interior. As nossas relações interpessoais, elas precisam começar numa realidade interior. Não começa nas interações, começa na interioridade. Eu só descomplico as minhas relações interpessoais quando o meu coração se descomplica. Se minhas relações estão complicadas, é porque o meu coração está complicado. Se eu descomplico o meu coração a partir da salvação em Cristo, as relações se tornam fáceis, conquanto o mundo seja inóspito, ou seja, eu vou estando no mundo, eu vou sofrer humilhação, decepção, infidelidade, deslealdade. Aqui no mundo a gente vai sofrer todas essas intempéries relacionais. Entretanto, pessoas crentes receberam um novo poder, esse poder do Espírito, do novo coração, que descomplica as relações interiormente. É por isso que quando Jesus passa a falar sobre as interações interpessoais, ele faz questão de dizer: ouviste o que foi dito. E muitas pessoas dizem: ele está falando que a lei era de um jeito, mas agora a lei é outra. Veja, ele está falando daquilo que no começo nós dissemos aqui. Para nós, a lei não é uma série de regras, mas para os escribas e fariseus se tratava de uma série de regras. E Jesus está desmontando isso. Jesus não está dizendo o seguinte: a lei não era uma série de regras, a lei era um método avaliativo do seu interior. A lei de Deus é um método de você avaliar o seu coração, não é um método de você saber se você está apto ou inapto, é um método de Deus de fazer você se discernir. Como é que está o meu coração? Como é que está a minha relação com Deus? Que nível de profundidade tem? Por isso, o texto está baseado nisso. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Porque Jesus não está trazendo apenas uma interpretação nova. Jesus está pondo uma realidade que os homens ensinavam como sendo exterior a uma realidade interior. Essa nova maneira de pensar não tira o valor da lei, mas coloca agora, sem subjetividade, no seu coração. Ou seja, se no coração não está reto, para Deus não vale nada o comportamento reto, como acontecia com os escribas e fariseus. Por isso, irmãos,
aqui existe uma palavra muito forte, e Jesus parece que está realmente sendo enfático ao extremo, quando ele diz: vai para o inferno, vai para o inferno, não entra no reino dos céus. Se você realmente não foi salvo, de maneira que o seu coração mudou, sua realidade interior mudou, então você não vai para o céu. Não adianta. Você pode ter um comportamento que todas as igrejas vão aplaudir. Se não houve uma transformação dentro, você vai para o inferno do mesmo jeito. É forte e é difícil, porque eu e você aprendemos na nossa sociedade, não só na igreja, que a gente vale o que os outros veem de nós, as aparências. Então a gente está o tempo todo tentando construir uma imagem, um currículo, a partir dos cursos e dos nossos comportamentos. Jesus está desmontando isso, está dizendo: não é essa a realidade que importa. Ela será mera consequência da realidade que importa. Se no seu coração você não está realmente humilde, cheio de bondade interior, com misericórdia e disposto a enfrentar as intempéries da terra, dando a face ao que fere e fartando-se de afronta, então, irmão, esqueça. Você pode se dizer de igreja, você pode dizer que é membro, mas você não pode se dizer salvo, porque a realidade interna é a que salva. Sendo assim, vamos entender esse texto. Versículo 17, ele diz que cumprir a lei não apenas não é revogar, mas é cumprir, que significa que a lei se completa quando o propósito final dela está realizado, a salvação. Já expliquei isso. Jesus está anunciando a sua obra, a obra salvadora. A obra salvadora se trata de justiça, irmãos. Vamos entender isso. Existia naquela época um padrão de medidas avaliativo de comportamento, as regras de conduta social, que estavam todas, através dos mestres, os rabinos e dos escribas, estavam compiladas em códigos. Então os homens eram avaliados a partir dos seus comportamentos. Você é fiel ou infiel a partir dos seus comportamentos. Agora vamos para Jesus Cristo. Jesus Cristo já sabe que ninguém consegue cumprir a lei, nem os que mais se esforçavam conseguiam cumprir a lei. E também está escrito que aquele que tropeçar em apenas um item da lei já é infiel em todos os itens. Ou seja, ou cumpre 100%, porque 99% é igual a zero. Tem que ser 100%, e ninguém conseguia. Então, como é que a justiça pode ser superior à justiça dos escribas e fariseus? Só tem uma justiça superior. Quando um homem, eu quero repetir essa realidade, um homem igual a nós, sujeito aos mesmos problemas, sujeito às mesmas crises, e sendo tentado como eu e você é tentado. Quando um homem igual a nós não cai em tentação e não peca, esse homem sendo puro a sua vida toda, nascendo de forma pura e vivendo de forma pura, santa, esse homem vai e morre substituindo ou pagando o preço do pecado, porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Então Jesus Cristo traz uma justiça superior. Que justiça? A justiça do cumprimento da lei. Ele tanto cumpre no sentido de que ele não falha em nenhum item da lei, como ele também cumpre ao assumir o peso do pecado, o salário do pecado, para todos aqueles que creem nele. Então aqueles que creem receberam uma absolvição, foram justificados. A justiça da cruz foi imputada a você. Se você recebeu essa justiça da cruz, veja, qual foi o seu mérito?
Qual foi o seu esforço para receber a justiça de Deus que foi, através de Cristo, dada a você? Eu e você recebemos de graça. Não foi de graça para Deus foi caríssima. Deus gastou o recurso mais nobre, mais excelente, mais rico, mais caro que ele tinha. Ele gastou o seu filho. O seu filho morreu, mas Deus está dando esse filho, essa vida, esse sacrifício, Ele está dando em seu lugar, e você a partir daí foi feito filho de Deus, você foi feito justiça de Deus. Essa justiça de Deus, que foi completada em Cristo e dada, imputada a você, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa nova maneira é uma justiça superior à dos escribas e fariseus. Se você não tem a justiça da cruz, você não será salvo. Mas se você tem a justiça da cruz, você sabe que não foi o seu esforço, não é o seu comportamento que lhe salva, mas foi o mérito de Cristo imputado a você que lhe salvou. Portanto, você é grato, e com humildade você recebe. Você sabe que não fez nada de bom por merecer, pelo contrário, foi você, ou fui eu, quem matamos Jesus Cristo, com as nossas iniquidades, com os nossos pecados. Agora, com uma superior, a justiça que foi imputada a nós, a justiça que foi conquistada por Cristo Jesus, nós temos uma nova interioridade. Existe um novo homem criado em Cristo Jesus, segundo Deus, dentro de nós. A nova criação, a nova criatura, o novo coração. E Jesus está ensinando agora como esse novo coração se avalia em relação à sua distância de Deus. Você, como crente, tem agora, através do Sermão da Montanha, maneira de avaliar a sua vida com Deus, em que nível de profundidade relacional com Deus você está. E veja, você avaliará o seu coração, não à medida como os homens veem, mas como o seu coração reage às relações interpessoais. Se o seu coração reage mal às relações interpessoais, então você está distante de Deus. Mas se o seu coração reage bem às relações interpessoais, então você está mais próximo de Deus. De maneira tal que, como lemos no começo aqui em 1 João, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais fácil eu me relaciono com qualquer um, até com o inimigo. Quanto mais distante eu estou de Deus, mais difícil é minhas relações, até com meus amigos. É o quanto de Deus próximo estamos, que fica fácil a vida, fica fácil as relações. Por quê? Porque mais próximo de Deus, eu sou uma pessoa resolvida. Não estou buscando mais fazer justiça própria. Não estou buscando mais a aceitação dos outros. Não estou buscando mais alguma identidade a partir dos outros. Eu não estou buscando mais autoafirmação. Quanto mais eu estou em Deus, menos eu preciso do ego, menos eu preciso que os outros me avaliem e me aprovem e me aplaudam. Estou mais resolvido. Fica mais fácil me relacionar com as pessoas. E quanto mais distante de Deus eu estou, mais o meu coração precisa que os outros me aprovem, me aplaudam, mais eu sou refém daquela velha natureza a que foi crucificada com Cristo. No versículo 20, então, 19 e 20, ele diz que essa é a justiça maior, a dos escribas e fariseus não serve. É uma justiça verdadeira que vem ao coração através do sacrifício de Jesus. Dito isso, então ele apresenta 4 exemplos onde a justiça superior que foi imputada a você vai ser experimentada. Primeiro, ele fala sobre ira, aquela raiva, rancor, amargura, mágoa. Estou dando sinônimos da mesma coisa. Você diz, não, mas eu só estou magoado. Magoado é ira, irmão. Você pode chamar do nome bonito que você quiser, o nome disso é ira. Estou com ressentimento, o ressentimento é ira. Veja, o que o texto está dizendo é,
Vocês ouviram o que foi dito: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Vocês ouviram isso? Pois eu quero dizer uma coisa que vai além disso. Quero que vocês avaliem seu coração. Se você tiver com intenção com alguém, de raiva, de rancor, de amargura, de ódio, de ressentimento, de frieza, para mim é indiferente, você está sujeito a julgamento. Isso vai se refletir no seu comportamento. Como? Você vai chamar o outro de besta, de tolo, de sei lá o quê. Você vai adjetivar a pessoa com série de coisas que estão dentro de você, porque você não aceita, você rejeita, você não suporta mais tal pessoa. Agora entenda, Jesus não está chegando dizendo assim: você tem que perdoar, tem que amar. Eu detesto essa expressão, tem que. Eu prefiro entender como a Bíblia explica para nós. Ele lhe deu poder para. Você não precisa ser refém das suas emoções. Você recebeu uma justiça superior, uma justiça que lhe perdoa as iniquidades, que sara a sua alma. É a partir desse poder que você pode perdoar, você pode amar quem lhe persegue, quem lhe trai, quem é desleal, quem lhe fere, quem lhe magoa, quem produziu mal em você. É um novo poder, irmão. E é por isso mesmo que ele está dizendo: não, se você não tem esse poder, você vai para o inferno. Mas se você tem esse poder, o fato de você ter o poder, agora está nas suas mãos. Você vai usar ou não vai usar. Você está me ouvindo, irmão? Alô? Não quer usar, não usa. Agora, se você não usa, o problema é seu. Você vai continuar carregando esse fardo de amargura dentro de você. E como diria a avó de Geneton, raiva só faz mal a quem guarda. E é mesmo. Você mantém o coração sujo, cheio de amargura, de ressentimento. Mas fulano foi muito desleal comigo. Foi. E daí? Você também não foi desleal com Jesus? Mas fulano me traiu. Foi, traiu. E daí? Você também não traiu Jesus? Mas fulano me humilhou. Tá, verdade. Você passou por humilhação. Mas você também não humilhou Jesus. Não foi o seu pecado que Jesus carregou na cruz. Não foi por causa de você que ele recebeu uma cusparada na cara. Não foi por causa de você que ele recebeu uma coroa de espinho. Não foi por causa de você que ele foi humilhado publicamente, execrado socialmente. Não foi por causa de você. Veja o poder que tem em você agora. Você foi perdoado por Deus, você recebeu a justiça superior, você tem agora muito mais do que a vingança humana, esse sentimento de retaliação: eu odeio, eu detesto, eu não suporto. Muito mais forte, você tem amor. Alô, irmão? Você tem um poder superior, você tem amor dentro de você. Ama, miserável. Ama. Não gosto dessa religião que tem que, isso é legalismo. Mas é um privilégio que nós temos nas mãos, um poder superior, uma força do próprio Espírito dentro de nós. Não nos deixa refém da amargura, não nos deixa refém do dissabor, não nos deixa refém da tristeza. Antes, pelo contrário, levanta a gente com poder. Você diz: mas eu não consigo. E eu vou dizer para você: eu também não consigo. Mas o que ele fez em mim consegue. O poder do Espírito consegue. Renda-se ao Senhor. Aprofunde a sua relação com o Senhor. Busque o Senhor, mas busque-o de todo o seu coração, e você verá esse poder acontecendo dentro de você. Segundo caso, segundo exemplo, versículos 27 a 30, ele fala do adultério. Vocês ouviram? Aí ele diz: vai avaliar seu coração.
Porque o adultério no Velho Testamento quer dizer um homem casado ou uma mulher casada, qualquer um dos dois casos, que vai e tem uma traição, mas tem uma traição através de um ato sexual. Para ser adultério no Velho Testamento tinha a ver com ato sexual. Mas Jesus diz: vocês não entenderam o que é que a lei estava falando. Estava falando dessa cobiça sexual, dessa coisa que fica dentro de você, essa lascívia que fica dentro de você, fazendo você querer ser sensual, fazendo querer você o tempo todo ter os seus olhos ávidos por sexo. Você não entende isso. Não se trata mais da questão em si, de você ter o coito, porque o coito é um problema gravíssimo. Mas é muito mais sério do que isso. É como o seu coração está reagindo à lascívia. Você é refém da lascívia. É refém o tempo todo da sensualidade. Você busca aprovação com roupas sensuais. Você busca aprovação através dos seus músculos. Você busca aprovação através do seu corpo. Você busca aprovação através de intimidades relacionais, sexuais. Você busca amparo, acolhimento. Você busca participação através do sexo, sem o compromisso do casamento. É isso, irmão. Você é refém. É refém emocional. Um refém emocional do apetite sexual. Ele está dizendo: existe um poder novo para você. Se você foi salvo, existe um poder novo. Deus não fez você assexuado depois que você se converte. Você continua tendo vontade de ter sexo. Afinal de contas, você continua sendo um ser procriativo. É para procriar. Então, Deus não vai tirar, limar de você o desejo sexual. Interessante que existe um dos pais da igreja chamado Orígenes, que viveu entre 185 e 254, que ele leu tão literalmente o que Jesus disse, dizendo que se o teu olho te faz pecar, arranca-o, se tua mão direita te faz pecar, corta, porque é melhor você entrar sem essas coisas no céu do que você não entrar no céu. E ele se castrou. Se castrou porque ele disse: eu não quero mais dar vez à minha lascívia. É disso que o texto se trata? Não. O que Jesus está dizendo é: ouça a importância disso. É tão sério quanto pode ser. Não se trata de você fazer sacrifícios para você conquistar uma vida pura sexual, mas se trata essencialmente de você depender do Espírito e se satisfazer no Espírito para ter uma vida sexual saudável. Existe um nível de libertação nessa área. E eu não estou falando aqui da gente fazer cultos de libertação eu estou falando pessoalmente. E não diz respeito a regras de condutas que você passa a seguir, padrões obrigatórios para você não pecar. É muito mais profundo que isso, é dentro de uma realidade interior, é a sua intimidade com Deus. John Piper, escrevendo a respeito disso, ele fala um negócio, achei extremamente interessante. Ele diz: pessoas que pecam de forma assim sexual, pecam na questão da pornografia, no erotismo, nessa parte, elas perdem a noção da presença de Cristo com elas, porque se elas tivessem noção de que Cristo está ao lado delas, elas jamais fariam tais coisas. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Portanto, o texto também não está dizendo para você seguir padrões exteriores, para você de alguma maneira adquirir uma santidade interior, mas está dizendo para você ter intimidade com Deus, que lhe livra dessas quedas e desses adultérios. Terceiro ponto, ele fala sobre o divórcio. Ele diz: a lei de Moisés permitiu o divórcio. E então ele diz:
No caso onde houver um adultério, então que dê essa carta. Ele não chama nem de divórcio, mas uma espécie de liberação. Ou deixa a mulher lá sendo sustentada, naquela época, deixa a mulher lá sendo sustentada, mas você não tem mais relação com ela. Você deixa ela lá. Veja, a ideia do divórcio no padrão de Deus é uma ideia horrível, odiosa, nojenta, asquerosa. Isso não é um padrão de Deus, o divórcio. Isso é uma realidade humana doída. E Deus sabe essa dor, sabe. Porque se houve alguém durante todo o Velho Testamento que o tempo todo testemunhou através dos profetas a dor do adultério, foi Deus. E Deus muitas vezes disse: eu vou abandonar Israel. Por quê? Porque dói o adultério. Então Jesus está usando essa analogia aqui também. Mas veja, como é que um casamento pode se resolver? Como é que pode haver saúde dentro de um casamento? Se os dois são cristãos, a realidade é que eles terão muito mais intimidade um com o outro, quanto mais intimidade cada um tiver com Deus. Porque assim como nas amizades, a nossa comunhão está em Cristo, no casamento também a nossa comunhão está em Cristo. Não existe esses esquemas mirabolantes que se faz por aí a respeito de ter intimidade conjugal. A intimidade conjugal, ela faz parte da intimidade com Deus. E gente que é crente de verdade, no casamento, quando estão ali no sexo, eles sentem a presença de Deus. Porque Deus abençoa o sexo marital. A relação conjugal, marido e mulher, Deus abençoa. Deus se alegra. É um verdadeiro culto. Mas o padrão de divórcio é uma nojeira. Então as pessoas dizem: mas você não sabe o que eu estou passando. Não se trata da gente saber ou não saber. Deus não está dando licença. Ele diz: a não ser em caso de relações sexuais ilícitas. É Jesus que está dizendo isso. Ele não está dando licença para você. Aí você diz: mas isso é muito antigo. Então você vai fazer o quê? Igual a Ed Renekiewicz, vai tentar atualizar a Bíblia? Vai tentar fazer uma reorganização de ideias? Não. Então você pode perguntar: mas por que a igreja então aceita divórcio? Por causa do padrão da Bíblia. Porque a lei de Moisés aceitava, por causa da dor, por causa dos problemas. Mas que isso de alguma maneira é certo? Não, não é. Então a gente está lidando com uma temeridade, uma tragédia. E para aplacar e ajudar aqueles que caem, a gente não passa por cima, a gente tenta ajudar a levantar. Mas a gente não, para tentar ajudar a levantar, a gente não diz: não, está tudo bem, está certo. Não, está errado, mas eu quero lhe ajudar a se levantar. Aconteceu uma história aqui na igreja muitos anos atrás, de um casamento que vinha com problema de adultério. O homem foi pego em adultério, foi disciplinado pelo conselho e começou a ser acompanhado. Estava eu e um presbítero acompanhando aquele homem, e ele dava sinais de que estava melhorando, a sua caminhada com Deus estava sendo mais profunda. De repente a gente recebe a ligação de uma mulher falando: olha, da mulher dele: olha, ele está no motel agora, e mostrou foto e tal, aquela coisa. E a gente foi confrontar ele e falou assim: olha aqui as fotos, olha aqui, você estava fazendo isso agora, essa semana? Ele falou: estava. Falei: a gente vai levar para o conselho, mas Mateus 18 diz o seguinte: depois de todos os passos que a gente já deu com você, o próximo passo é considerar você como descrente, é excomunhão, é tirar você do rol de membro, é considerar você como gentil e publicano. É isso que vai acontecer. Agora eu digo para você o seguinte: se você quiser, a gente vai publicar isso para a igreja, mas se você quiser, semana que vem eu me reúno de novo com você e a gente continua estudando a Bíblia. Eu quero lhe levantar, eu quero lhe ajudar. Ele não quis.
ele nunca mais pisou o pé na igreja. Talvez esteja em outra igreja, não sei. Mas o que eu sei é que quando a gente tem uma situação de adultério ou uma situação de divórcio, o papel da igreja é entender que aquilo está errado, mas na medida do que a gente puder, é tentar ajudar a pessoa a encontrar Jesus. Está entendendo, irmão? Alô? É tentar ajudar a pessoa a encontrar o Senhor, caminhar com o Senhor. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Versículos 33 a 37, o último ponto. Então ele fala sobre falsos juramentos. E ele diz: não jure falso, porque você não tem nada em você, ou superior de você, para você jurar. Você foi salvo. Olha o que Jesus está dizendo para você. A sua estrutura mudou. Você antes era uma pessoa que estava condenada por Deus. Está me ouvindo aqui, irmão, ainda? Acompanha aqui, por favor. Antes de você receber a justiça da cruz, você era uma pessoa condenada por Deus. E, portanto, você não valia nada. Agora que você foi salvo por Deus, a justiça que está sobre você é a justiça de Deus. Não tem nada além de você mais para cima que você possa jurar, a não ser o próprio Deus. Então ele está dizendo: não jura por nada, porque tudo é inferior a você agora. Deus fez você filho de Deus. Então por que você vai jurar se agora o que vale é a sua palavra? Não vale mais as coisas superiores, porque elas não são superiores a você. O que vale agora é a sua palavra. Então seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Porque existe agora uma nova atitude de lidar com a vida. Que atitude é essa? Uma atitude da verdade. Transparência. É o que é. Eu não estou tentando ludibriar vocês, eu não estou tentando enganar vocês. Agora preste atenção, porque eu tenho uma aplicação bem radical para isso. Pessoas que usam redes sociais, algumas usam para fins comerciais, outras usam para divulgar o evangelho, outras usam para autopromoção. Eu quero especificamente falar dos que usam para autopromoção. Mesmo que você na sua rede social bote versículos e tal, mas você quer fazer a sua imagem lá. Você fica botando suas fotos, malhando na academia, num carro, tomando água de coco, na rede, aquelas coisas. Sabe o que eu estou falando, né, irmão? Aí quando está comendo um camarãozão lá, você bota a foto do prato do camarão e você lá. Não é nem seu, mas você está lá. Você não bota quando você pega lá aquele bregoso, né? Aquele sanduíchezão lá. Você não bota, mas você... aquele negócio, preste atenção. O que são essas redes sociais quando são usadas desse jeito? Isso é falso testemunho. Você não é uma pessoa da verdade. Não é o seu sim um sim e o seu não um não. Você é um mentiroso ou uma mentirosa. Você é uma fake news. Porque, vamos ser real aqui, irmão. A nossa vida não é esse mar de rosas, não. É? A sua é? Alô? Ainda estão aqui, não? É essa belezinha toda, só sorrindo. Quando você acorda, tá cheio de prega na cara, aquele negócio horroroso, tá? Sim? Quando você diz bom dia para o seu amor vai, por favor, não fale mais não, aquele bafo. Tira a foto disso e bota na rede social, irmão. Não tira. Está o maior pau no casamento, tira a foto dos dois rindo. Ah, bando de mentiroso miserável. Preste atenção. Isso é uma maneira de você avaliar seu coração. Se você está vendendo uma imagem que não é, você está longe de Jesus. Você não está caminhando com Jesus. Você está usando suas redes sociais para fim comercial, você trabalha com isso, beleza. Você está usando as redes sociais para divulgar Jesus, ensinar sobre Jesus, beleza. Mas se você está usando as redes sociais para autopromoção, você inequivocamente vai cair nessa mentira.
seja o que você é, não fique fingindo. Eu não estou dizendo que você é bruto, continue bruto, mas se você é bruto, aprenda a amar, mas admita que você é bruto. Não fique fingindo uma mentira. Aprenda a ser dócil pelo Espírito, mas admita quem você é na realidade. Seja o sim, sim, seja o não, não. Veja que tudo isso que Deus está falando aqui, fala sobre uma transformação interna, que vai afetar nossas relações uns com os outros. Essa transformação interna se trata de santidade e pureza, que o Espírito Santo aplica em nós, a justiça mais elevada do que a justiça conquistada por nós. E isso vai levar a gente a um compromisso com a verdade, mesmo que a gente não queira, mas vai levar a gente a um compromisso com a verdade. Portanto, você que é crente, está sendo desafiado nessa manhã a duas coisas. Primeiro, você está sendo desafiado na sua profundidade espiritual, do seu relacionamento com Deus. Veja que Jesus está colocando para você padrões para você avaliar o quão longe ou perto de Deus você está. Se você está em alguma dessas áreas, você está vendo que está longe, você tem um desafio, aprofunda a relação com Deus. Segundo desafio, as suas intrigas, as suas vinganças, as suas iras, os seus ressentimentos, as suas querecas, as suas perebas interiores, elas precisam ser sanadas através de Cristo Jesus. Dois desafios. Primeiro desafio, a profundidade espiritual. O segundo desafio, as questões de intrigas e vinganças, que Deus trate conosco e nos dê uma nova disposição. Dito isso, a pergunta que não cala na minha cabeça é: você, falando de mim, como é que está com Deus? Vamos lá, voltar aqui os 4 pontos. Você está cheio de amargura com alguém, ressentido, travado, tá? Segundo, você está cheio de lascívia, o tempo todo desejando o que não é seu, o que Deus não lhe deu, e você está lá. Terceiro, você por acaso está no divórcio, ou com essa luta por um divórcio. Quarto, você falseia a sua vida, você é uma pessoa falsa, que usa a vez por outra de meia-verdades. Todos esses pontos, eles estão ajudando a gente a entender qual o nível de relacionamento que a gente tem com Deus. Se você é salvo, você tem poder no Espírito para todas essas coisas. Se você não é salvo, talvez hoje seja o dia de você dizer: Senhor Jesus, eu quero me render, porque a tua palavra está mostrando o quão longe eu estou, e eu quero me render à salvação de Cristo. Se você é salvo, o desafio também é uma rendição, é dizer: Senhor, eu quero essa pureza interior, eu quero que o Senhor venha e me encha do seu Espírito para essa pureza interior. Estou chamando você para esse desafio. Se você quer, irmão, fique de pé, eu quero orar com você, orar por você a respeito disso mesmo. Uma justiça maior que nos dá um poder superior para a gente ter boas relações, descomplicar as relações, descomplicando o nosso coração. Senhor, estamos aqui, e o que te pedimos agora é que nos faça ver o poder da vida do teu Filho em nós. Te peço que ajude-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Ajude-nos, Senhor Deus, a tirar a ira do nosso coração. Senhor, te pedimos agora, pelas lascívias, pelos desejos, pela sensualidade, ajuda-nos a vencer, Senhor, essa prisão, essas amarras, Senhor Deus. Agora eu te peço pelos casamentos, meu Deus, ajuda-nos a permanecermos casados e firmes, Pai. Também te peço, Senhor Deus, que tu nos ajude a sermos verdadeiros
não mentirosos, não falsos, mas verdadeiros.